Nesta quarta-feira, 12 de junho, a fragata Almirante Gorshkov da Marinha Russa e o submarino de propulsão nuclear Kazan da classe Yazan deverão chegar a Cuba, acompanhados por um navio-tanque e um rebocador. Esta medida parece ser uma demonstração de força, com o objetivo de desestabilizar os Estados Unidos com mísseis Zircon estacionados em Cuba, a menos de 160 quilômetros de distância da costa da Flórida, utilizando dois dos mais recentes navios da Rússia. Por se tratar dos mísseis Zircon com capacidade hipersônica, aumenta ainda mais o problema dos Estados Unidos. Há poucas, mas exatas informações a respeito das características do míssil Zircon. Os Estados Unidos responderam a esta manobra russa. Como eu analisei no vídeo anterior sobre a visita dos ativos russos, a posição de Washington pode ser resumida como caçadora de navios russos, uma espécie de outubro vermelho, mas não excessivamente preocupada. A situação é bastante tensa, visto que a Rússia optou por posicionar os seus mais novos navios perto da segunda frota dos Estados Unidos. No entanto, também vale a pena considerar como esta medida poderá influenciar os aliados da Rússia. Ao enviar os seus porta-aviões Zircon para Cuba, que não apoiou publicamente as ações da Rússia na Ucrânia, a Ucrânia parece estar testando as águas caribenhas. Apesar da neutralidade de Cuba, os analistas ucranianos observam que Cuba não obstrui o recrutamento de mercenários para as forças russas. Portanto, é provável que a Rússia procure utilizar esta visita naval como um gesto estratégico para exercer influência, pelo menos sobre a própria Cuba. A visita dos navios russos pode estar relacionada não apenas à dissuasão, soma-se ao interesse de Moscou pelas armas do governo cubano. Havana possui atualmente várias centenas de tanques T-62 e PT-76, embora esses modelos tenham mais de 60 anos. O número total de veículos de combate é pouco superior a 400 unidades. No que diz respeito à artilharia, a situação em Cuba não é muito melhor. O país possui aproximadamente 1,7 mil sistemas de artilharia. No entanto, a maioria deles data da segunda metade da década de 1940 até a década de 1960. O núcleo da defesa aérea de Cuba consiste em vários sistemas S-75 e S-125, alguns dos quais foram atualizados usando chassis T-55. Quando se trata de aviação de combate, Cuba possui 5 aeronaves MiG-29 e MiG-21, embora seu estado técnico atual seja desconhecido. O país também possui 12 helicópteros Mi-35 e 20 helicópteros Mi-8, mas novamente, o seu estado operacional é incerto. De acordo com Boyko Nikolaev, a Marinha Cubana ocupa uma posição única como força exótica. Opera 2 fragatas do projeto Rio da Muji, originalmente convertidas de treineiras espanholas da década de 70. Essas fragatas estão armadas principalmente com 2 lançadores de mísseis P-22, que são a versão de exportação do P-15 Termite. Além disso, a frota cubana inclui 6 embarcações do projeto 205 OSA, com os lançadores de mísseis P-15 removidos. Os próprios lançadores reaproveitados em complexos costeiros conhecidos como Bandeira 4 e 4 complexos de mísseis costeiros Cubez, que também utilizam o P-15 Termite. À primeira vista, pode parecer que a Rússia vê Cuba apenas como uma fonte potencial de mercenários para o seu conflito contra a Ucrânia, especialmente considerando que as tecnologias navais mencionadas parecem pertencer à era de Fidel Castro. No entanto, é importante lembrar que durante a era da União Soviética, Cuba atuou frequentemente como representante nos conflitos de Moscou, na América e na África, até mesmo servindo como base de mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos na crise de 1962. Há grande possibilidade de Moscou reviver os seus compromissos com Havana, aprofundando a atuação de cubanos em suas operações de larga escala na África e propriamente na Ucrânia. Se isso é possível ou não, nada pode ser descartado. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar a verdade sobre geopolítica e guerra, criei um novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Conto com a sua presença, se inscrevendo e ativando as notificações.
A visita dos ativos navais a Cuba sinaliza as intenções de Moscou em estreitar mais apoio, potencialmente imobilizando forças cubanas equipadas com raros tanques T-62 e PT-76 para suas operações, por exemplo, no leste europeu e partes do Sahel, na África, no momento de grandes dificuldades e incertezas. Mas, em todo caso, a presença de navios russos atrapalha o interesse dos Estados Unidos sobre o Caribe e o Panamá, além de mobilizar forças de inteligência e militares para caçar os ativos em toda a sua trajetória até Havana, sem mencionar as implicações na guerra em curso na Ucrânia. Isso porque o Zircon é provavelmente o melhor dos pacotes hipersônicos da Rússia. O 3M-22 Zircon é um míssil de cruzeiro hipersônico desenvolvido pela Rússia. Ele foi projetado para ser lançado tanto de navios de superfície quanto de submarinos, tornando uma arma versátil na guerra naval. O míssil faz parte do esforço da Rússia para modernizar as suas capacidades militares e manter uma vantagem estratégica. As dimensões do 3M-22 Zircon não foram divulgadas oficialmente, por isso a preocupação americana, mas se estima que tenha cerca de 8 a 10 metros de comprimento. Acredita-se também que o diâmetro do míssil seja aproximadamente de 0,6 a 0,7 metros. Essas dimensões permitem que seja compatível com sistemas de lançamento existentes nas embarcações navais russas. O sistema de propulsão do Zircon é um motor scramjet, que permite atingir velocidades hipersônicas. O motor scramjet ou ramjet de combustão supersônica é um motor que respira ar e opera eficientemente em velocidades acima de Mach 5. Esse método de propulsão permite que o Zircon, segundo os próprios russos, atinja velocidades de até Mach 9, reduzindo significativamente o tempo de reação das defesas inimigas. As características técnicas do 3M-22 Zircon incluem a capacidade de manobrar em altas velocidades, dificultando a sua interceptação. O míssil foi projetado para voar em altitudes que variam de 30 a 40 km, onde também pode aproveitar a menor resistência do ar para manter sua velocidade hipersônica e atingir distâncias entre 500 a 1000 km. Acredita-se que o seu sistema de orientação incorpore navegação inercial e retorno ativo por radar, garantindo alta precisão. Moscou aproximou seu imã diplomático e militar com Cuba como retaliação à liberação do uso de armas ocidentais para a Ucrânia atacar o território russo e na esperança de afastar a reaproximação dos Estados Unidos sinalizada recentemente. Tornar Cuba não um alinhado, mas uma nação debaixo das asas de Washington pode se tornar a maior jogada de Joe Biden e dos democratas no atual tabuleiro geopolítico. Pouco se falou, mas há uma semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos sinalizou novamente a retirada de Cuba da sua lista de países que não cooperam totalmente com os esforços antiterrorismo em meados de maio de 2024. Nenhum comunicado foi dado à imprensa e nenhum reconhecimento público do presidente Joe Biden. Na loja oficial do Área Militar, você encontra mais de 70 itens em camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos por um preço muito acessível e de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar no meu trabalho aqui no YouTube.